Basicamente, dois conceitos que eu vou explorar ao longo aí desses, sei lá, 25, 30, 35 minutos que eu acho que eu tenho, né? Não é isso, Júlia? Eu vou tentar explorar justamente esses dois conceitos, né? O conceito de antropoceno e o conceito de limites planetários. E, basicamente, debater como isso tudo se interliga com o modo de produção vigente. Eu vou chamar vocês para um exercício que seria basicamente a ideia de que nós sejamos extraterrestres que visitam a Terra daqui a 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões de anos no futuro. Tá? E como toda espécie que tenha construído alguma civilização, nós extraterrestres teríamos a curiosidade de perfurar as rochas da Terra, chegando eventualmente até a camada que corresponde ao que é o nosso presente atual agora, né? Não o presente dessas visitas do futuro. E, obviamente, é bem provável que seja surpreendente para esses visitantes o que é que eles encontrariam, né, nessa camada de rochas. Encontrariam tecnofósseis, encontrariam traços de plutônio 239, que é um isótopo que basicamente não existe na natureza, não é formado nem mesmo na explosão de supernovas, mas que é um resíduo de vida média longa deixada pelos testes nucleares, estão justamente numa concentração que será detectável ainda milhões de anos à frente nas rochas, né, nos sedimentos aí correspondentes principalmente aos anos de 1950 a 1980, encontraram mudanças na composição dos fósseis biológicos propriamente ditos, né? E até alterações na composição de isótopos das rochas carbonáceas, né? E, obviamente, esses traços que ficarão deixados já irreversível e inevitavelmente para o futuro, são traços, né, de uma sociedade predatora, né, faminta por matéria. Para a gente ter uma noção do grau de demanda de matéria-prima imposto pelas necessidades do sistema produtivo vigente, eu queria mostrar basicamente dois símbolos da tentativa desesperada dessa nossa civilização de correr atrás de um tempo acelerado. Um deles, obviamente, é o automóvel particular, que, em média, tem 1 tonelada de aço. Sendo que essa tonelada de aço demanda cerca de 10 a 15 toneladas de ferro para ser minerada, e isso, obviamente, a companheirada de Minas Gerais deve saber bem, né, o tipo de consequência que essa enorme demanda por matéria-prima tem. E lembrando que hoje nós temos mais de 1 bilhão de veículos automotivos no planeta, né? Então, só aí a gente tem noção, né, ao multiplicar esses números, do tamanho da demanda, do tamanho do impacto que ele é induzido. A outra ferramenta que nos acelera o tempo é essa aí, né? Então, é possível que alguns de nós, inclusive, estejamos acompanhando, né, esse bate-papo aqui através de um deles. Os celulares, veja só, isso é importante que cada pessoa tivesse em mente. Para obter os mais de 50 elementos metálicos que compõem um celular, do alumínio da carcaça, ao cobre dos condutores, ao ouro e ao paládio dos circuitos integrados, ao lítio e cobalto da bateria, é necessário arrancar 70 kg de rocha da crosta terrestre para obter esses elementos para um único celular. E para a gente ter uma noção, hoje nós temos mais de 6 bilhões desses pequenos aparelhinhos circulando, sendo que só no ano passado foi produzido mais de 1,5 bilhão deles. Obviamente, essa sociedade ela não é predatória apenas em matéria, ela é predatória em energia, embora o corpo humano, biológico, demande apenas 2.000 quilocalorias diárias para se sustentar, o corpo estendido, para além do biológico, que inclui, especialmente nos países mais ricos, né? Especialmente dentro do chamado American Way of Life, né? Inclui uma casa grande, climatizada, um automóvel
de grande cilindrada na garagem, uma multiplicidade de traquitanas eletrônicas, as mais diversas, tudo isso somado, e essa é a demanda média dos estadunidenses, né? Essa demanda energética para esse modo de vida é de 200 mil quilocalorias, ou seja, 100 vezes mais do que o nosso corpo biológico de fato demanda. Não à toa, o uso de energia primária cresceu exponencialmente, especialmente a partir da segunda metade do século XX. E esse uso de energia primária, ele basicamente foi atendido principalmente, e segue sendo atendido principalmente, por combustíveis fósseis, carvão, gás e petróleo. O que ocorre nesses casos é que nós temos, mesmo que fosse atendido, e não é possível atender uma demanda tão grande apenas por renováveis, mas ainda que o fosse, o impacto das energias renováveis seria enorme. É o que acontece quando se fala de hidrelétricas, quando se fala da expansão das eólicas, ou mesmo da expansão da energia solar, ou bioenergia, ou outras formas quaisquer, né? Existe um limite objetivo que precisa ser entendido. A demanda energética hoje, global, para sustentar o sistema produtivo e os hábitos do modo de vida moderno são simplesmente sustentáveis. Essa demanda ela está muito além do que pode ser atendido sem haver um grande número de impactos no meio ambiente. Claro, os combustíveis fósseis, como a gente vai ver, produzem mudança climática, mas mesmo as outras formas de energias renováveis, ou induzem mineração, ou envolvem alagamento de grandes áreas, no caso das hidrelétricas, ou envolvem uma competição com a produção de alimentos, no caso da bioenergia. E, claro, essa sociedade predatória ela também é predatória no sentido mais literal da palavra, porque ela é predatória por comida. A imagem que a gente está mostrando aí é da evolução do consumo mundial de carne. Eu não tenho os dados mais recentes, mas o que é mostrado até 2013 pela FAO já é suficiente para acender a luz vermelha. Hoje nós temos um consumo que ultrapassou os 300 milhões de toneladas, né, de carne. O que chama a atenção é que, num período em que a população humana entre duplicou e triplicou, o consumo de carne aumentou, na verdade, entre 5 e 6 vezes. Ou seja, nós temos hoje não só mais pessoas no planeta, evidentemente, mas nós temos mais pessoas comendo o dobro de carne de 5 décadas atrás. E isso, obviamente, né, tem todos os impactos associados à agropecuária, né? Nós vamos falar um pouco mais disso em breve, né? E aí, obviamente, não é só no caso da carne bovina, né, o pasto ou coisa que o vale, é também monocultura, né? Hoje em dia, os chineses consomem 170 gramas de carne per capita por dia, o que já é próximo dos níveis europeus, que estão para além de 200, né? O que acontece nesse caso é que, obviamente, há uma demanda gigantesca da produção de farelo de soja, por exemplo, no Brasil, para atender, né, o mercado de produção de ração. E aí, óbvio, isso se interliga a uma indústria que é a maior multiplicadora de crueldade e sofrimento que se possa imaginar no planeta, né? E, para além de todos esses processos que aparentemente estão separados, o que acontece, na verdade, é que esse modo de produção e esse modo de vida vigentes, eles exercem hoje uma pressão inédita sobre os chamados limites planetários. Vocês devem estar vendo aí um diagrama do lado direito, que é um diagrama baseado num artigo publicado por um conjunto de cientistas em 2009. Esse
Esse artigo ele completou 10 anos esse ano, que a ideia é justamente de definir o que seria um espaço seguro de navegação para a humanidade. Ou seja, quanto impacto ambiental a humanidade poderia produzir sem que isso colocasse em risco de colapso o próprio sistema Terra, né, os próprios sistemas de suporte à vida. E esse limite seguro é o que a gente vê aqui dentro dessa rodinha, né, com o verde. O que a gente percebe, na verdade, é que a boa parte dos parâmetros analisados ou já ingressou na área de incerteza, que é a área amarela, ou na área de alto risco, que é o vermelho. E a gente vai falar de um por um, então. Vamos começar, obviamente, pela questão climática, né? E, inclusive, cada vez mais o termo mudanças climáticas ele está sendo abandonado para dar lugar ao uso de termos mais fortes, né? Seja crise climática ou, melhor ainda, caos climático, emergência climática, etc. Assim como, obviamente, termos como aquecimento global podem ser pensados hoje em tintas mais fortes, né? É possível falar até de superaquecimento global. Mas no caso da crise climática, basicamente o que está em jogo é, em primeiro lugar, o sistema energético. O que nós estamos mostrando aí, basicamente, são 10 mil anos de concentração de dióxido de carbono na atmosfera. Como se pode ver, a concentração desse gás permaneceu basicamente constante, né, desde 8 mil anos antes de Cristo até o início da Revolução Industrial, com valores entre 260 e 280 partes por milhão, o que significa que a cada milhão de litros da atmosfera, entre 260 e 280 eram litros de CO2. Hoje, nós ultrapassamos a barreira dos 410 partes por milhão, né? E isso, obviamente, provoca uma mudança radical no balanço de energia do planeta, dado que você tem uma concentração bem maior de um gás capaz de absorver calor na atmosfera. A consequência, óbvio, não é só CO2, tem outros gases que contribuem para isso também, como metano e óxido nitroso, mas a consequência desse acúmulo de gases de efeito de estufa não poderia ser outro senão a elevação da temperatura média do planeta e tudo mais que está relacionado com isso, como a redução radical da área coberta por gelo marinho, especialmente no Ártico, secas mais severas, porque obviamente aumentam as taxas de evaporação e evapotranspiração. Por outro lado, a mesma atmosfera aquecida que demanda uma maior evaporação a partir da superfície, quando ela acumula uma quantidade maior de vapor d'água, ela também produz tempestades mais severas. E sim, é um fato científico que furacões, tufões, ciclones tropicais, enfim, estão, mais intensos, 2, existe uma maior frequência de furacões e tufões nas categorias 4 e 5, as mais extremas. Eles também estão produzindo mais chuva e estão se movendo mais devagar. Ou seja, eles se transformaram em tempestades mais destrutivas. Por fim, obviamente, períodos de estiagem mais prolongados, temperaturas mais elevadas, umidade relativa mais baixa em regiões secas, aumenta a flamabilidade da matéria orgânica e isso, obviamente, multiplica as condições de incêndios florestais em diversos locais do mundo, né? Não apenas no nosso Brasil central, obviamente a Amazônia é um caso à parte, porque essencialmente as queimadas são intencionais, mas multiplica o risco de incêndio em regiões que vão da Europa mediterrânea, à Califórnia e até mesmo ao Alasca. Outro limite planetário fundamental que teve o seu nível de segurança ultrapassado é a biodiversidade. Ainda não é possível quantificar o nível de impacto sobre a diversidade funcional, mas sobre a diversidade genética, nós chegamos hoje a uma situação em que a taxa de extinção é cerca de 1000 vezes mais rápida do que a taxa de especiação, né? Ou seja, nós estamos, de fato, num curso do que a gente chama de sexta extinção, né? A perda, a extinção cumulativa de espécies de vertebrados em geral, ela se acelerou, especialmente a partir
do final do século XIX, né, e ganhou proporções calamitosas ao longo do século XX. Para que a gente tenha uma ideia, nós perdemos 60% da população de animais silvestres desde a década de 1960 até hoje. Então, em pouco mais de 50 anos, nós reduzimos em 60% a população de vertebrados silvestres. Ao ponto de que hoje a biomassa de mamíferos é majoritariamente domesticada. 96% da biomassa de mamíferos, ou seja, a cada 100 quilogramas de mamíferos, 96% são o quê? Humanos, animais de estimação, inclusive a minha gatinha está por aqui, a baderna, e principalmente gado, né? Principalmente gado. Ao passo que 4% da biomassa apenas se distribui entre todas as outras espécies silvestres. Onças pintadas, tamanduás, capivaras, preguiças, rinocerontes, girafas, tigres, leões, orangotangos, o que você imaginar. A situação das aves não é muito melhor. Na verdade, hoje, 70% da biomassa de aves do planeta está em granjas. E o que talvez seja o mais catastrófico de todos esses processos é a redução radical da população de insetos, incluindo, e aí para quem é do ramo da ecologia, sabe quão fundamentais são os insetos, desde as funções de polinizadores, decompositores, como alimento para a sustentação de enormes populações de anfíbios, aves, etc. E o que acontece é que hoje nós temos um fato que 41% das espécies de insetos globalmente têm sofrido declínio. Em algumas localidades, a perda de massa de insetos ultrapassa 60% a 70% em alguns biomas já. E isso, obviamente, tem a ver com uma série de fatores que vão da própria degradação ambiental ao uso intensivo de agrotóxicos e outros fatores, né? Claro, já engatando a questão da poluição, ou as chamadas novas entidades, esse não é algo fácil de quantificar, porque são vários poluentes, de metais pesados a lixo radioativo, passando, obviamente, pelos agrotóxicos e outros agroquímicos, ao plástico, né, que hoje é um poluente universal, especialmente nos ecossistemas aquáticos, com todos os impactos que ele produz, sendo que estudos mostram a gravidade, especialmente da presença desse poluente, né? Hoje, nós temos nos oceanos uma proporção de 1 tonelada de plástico para cada 5 toneladas de peixe, mas com a tendência de redução das populações de peixes e o acúmulo do plástico mantido o nível atual, né, o ritmo atual, essas curvas se encontrariam em 2050, produzindo uma proporção de 1 para 1. Mais grave do que pensar que todos esses poluentes, né, como eu falei, de metais pesados a elementos radioativos, de antibióticos a plástico, de óleo de vazamento a substâncias as mais diversas, é o risco da conformação daquilo que alguns especialistas têm chamado de efeito coquetel, que é o perigo do encontro de algumas dessas substâncias no meio ambiente. Por exemplo, a gente já sabe que o plástico, em particular, ele é capaz de se ligar, né, de se combinar quimicamente a algumas dessas substâncias e concentrar, portanto, elementos de alta toxicidade, aumentando, portanto, o seu impacto individual, né? Obviamente, existe uma enorme pressão em termos de mudança de uso e ocupação do solo. O desmatamento, obviamente, é a manifestação desse processo, a manifestação principal desse processo. Hoje, nós basicamente temos 70% das terras em tese agricultáveis já domesticadas, né? E 30% que resta é basicamente o que nós temos aí de algumas florestas tropicais e florestas boreais, né? E a maior parte delas está em risco de incapacidade de permanência, seja pelo avanço
do próprio desmatamento, seja indiretamente pelos riscos introduzidos pelo caos climático, né? O declínio de florestas em condições de altas temperaturas. Também existe toda uma pressão em torno do uso de água doce. Hoje, basicamente, 2/3 da água doce que circula planetariamente, né, pelo ciclo hidrológico de evaporação, chuva e escoamento, 2/3 dessa água passa por algum uso humano, né? Ou, em outras palavras, 2/3 da água dos rios do planeta está barrada em algum momento, sendo que o grosso disso, obviamente, é para a produção agrícola e agropecuária em larga escala, sendo que, em geral, concorrendo com o uso, o abastecimento de comunidades humanas, né? Mesmo o abastecimento humano, em geral, quando se trata de grande irrigação ou demanda para projetos industriais hidrointensivos, né? Até mesmo o abastecimento é sacrificado nesse caso. Para não falar, obviamente, do sacrifício da demanda hídrica natural dos biomas e ecossistemas. Claro, existe a poluição atmosférica, o ar em diversas cidades tem se tornado literalmente irrespirável. Existe a depleção do ozônio estratosférico. Essa talvez seja a única boa notícia que se possa dar, é que desde a implantação do Protocolo de Montreal, que baniu os clorofluorocarbonetos, esse buraco deixou de se ampliar e, na verdade, na última década, ele demonstrou sinais de recuo, né? Mas é talvez a única notícia boa que a gente tem no quadro todo, que inclui também a acidificação dos oceanos. No caso dos oceanos, o que acontece é que o excedente de CO2 na atmosfera, proveniente da queima de combustíveis fósseis, já que os gases se dissolvem dentro dos líquidos, esse excedente de CO2 atmosférico leva a um excedente de CO2 dissolvido na água. E, em se dissolvendo na água, o CO2 produz, por uma reação química, o que a gente chama de ácido carbônico. Hoje, os oceanos já estão, na realidade, 26% mais ácidos do que no período pré-industrial. E isso é absolutamente comprometedor para formas de vida como moluscos, corais e outros, que dependem da fixação de carbonato para produzir as suas estruturas duras. Outro tópico menos conhecido é o desequilíbrio nos chamados fluxos biogeoquímicos, principalmente do nitrogênio e do fósforo. O que acontece comumente é que o uso intensivo de fertilizantes, a produção maciça de rejeitos, né, como esgotos ou rejeitos industriais, leva a uma presença de nitrogênio e fósforo reativos no ambiente, que desequilibra especialmente os ecossistemas aquáticos. Eles produzem as chamadas fluorescências algais, ou seja, a multiplicação desordenada de algas, que leva à mortandade de peixes e de outras formas de vida nesses ambientes, né? É o fenômeno que a gente chama de eutrofização. A realidade mostra que os fluxos de nitrogênio e do fósforo hoje ultrapassaram, sem qualquer margem de dúvida, o que seriam os limites seguros. Essa combinação de impactos, obviamente, nos remete a uma crítica severa do modo de vida atual, intrinsecamente ligado ao sistema econômico vigente. Claro, reciclar não basta. Reciclar, na verdade, deveria ser a última das últimas alternativas. É preciso incidir no consumo e, mais do que isso, incidir na produção. Porque, de fato, um ciclo de produção para assegurar as elevadas taxas de lucro do capital, que tem levado a demanda cada vez maior de matéria-prima e energia. E é justamente essa predação, essa postura predatória, que é essencial a esse sistema de produção em larga escala, que tem virtualmente ultrapassado todos os limites seguros. Nós temos hoje uma roda insana de extração, produção, consumo e descarte, né? E sem incidir sobre a lógica dessa engrenagem, não será possível minimizar ou reduzir as consequências desse colapso ecológico que a gente descreveu.
Obviamente, não se trata de, simplesmente, portanto, de mudar a matriz energética, embora isso seja essencial, né? Todas as informações produzidas na ciência do clima nos últimos anos, em especial o relatório especial do IPCC de 2018, mostram que nós só conseguimos controlar a temperatura global em 1,5 grau se nós reduzirmos pela metade as emissões de carbono até 2030 e zerarmos essas emissões em 2050, para que daí em diante a retirada de carbono seja maior do que as suas emissões, né? Nesse caso, obviamente, renováveis não bastam. E eu devo dizer muito abertamente, é preciso reduzir a demanda energética. O que aconteceu na última década não poderia ser mais didático para nós. A capacidade eólica instalada no mundo cresceu por um fator de 3 vezes. E a capacidade solar instalada cresceu por um fator de 10 vezes. Ainda assim, de 2017 para 2018, as emissões de CO2 cresceram 2,7%. E as emissões ao longo de toda a década aumentaram ano após ano, numa média de cerca de 2%. Ou seja, sequer para estancar o aumento das emissões, as renováveis serviram. O que nos leva a uma reflexão mais profunda, de que não se trata simplesmente de incentivar renováveis, né? É preciso reduzir a demanda energética para que os combustíveis fósseis possam realmente permanecer no subsolo, que é o único local que é possível imaginar para eles hoje. Preciso, obviamente, falar da questão alimentar, do que diz respeito ao impacto climático. A agropecuária responde por cerca de 1/4 das emissões. No que diz respeito ao uso de água, responde por algo em torno de 2/3 a 70%. E, nesse caso, é preciso a gente repensar produção e dieta, né? Não tem sentido hoje falar mais de socialismo como sendo a sociedade em que toda a classe trabalhadora possa consumir carne. Não se trata disso. Na verdade, nós precisamos abertamente discutir os impactos, né, da produção de alimentos nos moldes vigentes. E, claro, né, não dá para pintar de verde a sociedade das mercadorias, do lucro e do crescimento incessante. Exatamente por essa lógica, o capitalismo é um sistema eminentemente expansionista, né? E, portanto, por ser expansionista, é evidente que ele vai demandar cada vez mais matéria-prima, energia, etc., para viabilizar a sua reprodução ampliada, ou seja, a transformação do dinheiro em mercadoria e desta em dinheiro novamente com um valor a mais, né, ou a mais-valia. Essa lógica expansionista do sistema capitalista precisa ser detida. Né? E, portanto, o que fica, né, como reflexão para os socialistas, para a esquerda do século XXI, é que, além de falar de igualdade social, de justiça social, é preciso falar de uma sociedade que possa caber no planeta, né? Existe um conceito também, que é o conceito de é uma data, né, que esse ano ficou no dia 29 de julho, que é a data em que os recursos naturais que podem ser renovados a cada ano são consumidos. Ou seja, hoje, passado menos de 60% do ano, nós já temos consumido basicamente o que a Terra é capaz de repor, né? E isso, obviamente, demonstra quão insustentável é essa sociedade e, portanto, que é preciso falar também de justiça intergeracional, né? Não é possível deixar um legado de terra arrasada para as gerações futuras. Até porque, né, de gerações futuras eu entendo. Tenho 3 pessoinhas aí, Bárbara, Arthur e Greta, né, que representam essas gerações futuras, e não é legítimo de forma alguma deixar uma situação de terra arrasada
para essas pessoas e as que virão depois delas.